de 24 anos de fundação da Associação Espírita Fraternal e, em virtude disso, o mês será todo de palestras comemorativas, que mais tarde serão especificadas, e na noite de hoje a apresentação do coral, em especial o coral da nossa casa, que está de portas abertas a todos aqueles que quiserem fazer parte, menos, como diz nosso irmão Chico, aqueles que forem mudos ou aqueles que porventura desencarnaram. O que não chega a ser necessariamente um problema, né? Na próxima pode vir fazer parte. Participa também, é claro, sem dúvida. Perdoem o meu nervosismo e a minha falta de postura, porque eu não sei necessariamente o que vai acontecer agora, mas me instruíram que o preparo vai ser musical. Eu não sei se é agora, se eu tinha que dar mais algum recado. É isso. Apresentar uma peça que, nas horas mais difíceis, lembremos-nos de que a felicidade é possível. Depende de você.
de vários vultos espíritas, não poderíamos deixar de trazer a nossa homenagem ao grande espírito Bezerra de Menezes. Hino a Bezerra de Menezes. Parabéns à nossa querida Associação Espírita Fraternal. E com esta oração possamos agradecer por fazermos parte dessa grande família que é a família fraternal. Pai Nosso.
de casas co-irmãs, que sejam todos muito bem-vindos. Nos sentimos muito felizes com a presença de todos. Queremos convidar o Roberto para fazer parte aqui da nossa mesa, por favor. Nós vamos agora para o que já está lá atrás. Então nós vamos convidar o nosso irmão Francisco para se dirigir ao púlpito, e o tema da noite de hoje é ocupação e missão dos espíritos. Só um recadinho que ficou esquecido aqui. No domingo, a nossa coral infanto-juvenil da nossa evangelização estará se apresentando. Nós já estivemos lá no domingo, no mês passado, e eles ficaram muito felizes, e nós estamos retornando esse mês. E aqueles que quiserem comparecer para aproveitar e visitar aqueles irmãos nossos que estão lá, vão também poder participar desse momento de alegria, né, com as vozes infantis do nosso coral, da nossa evangelização. Estejam todos convidados. Domingo, às 15 horas da tarde. Queridos irmãos, diletas irmãs, que possamos nesse instante formular um pensamento voltado ao bem e nos direcionar a Jesus para que Ele esteja conosco nesta noite, nos inspirando, nos guiando e nos protegendo, a fim de que possamos transmitir com fidelidade os ensinamentos da nossa querida doutrina espírita. Então, conforme a nossa irmã anunciou, a nossa casa esse mês está comemorando o seu 24º aniversário de fundação. É com grande alegria que abrimos as nossas portas para a divulgação desta maravilhosa doutrina, que tanto conforto, tanto estímulo, tantas bondades tem espalhado em nossas vidas. E o tema central, a dinâmica da nossa reunião comemorativa é a ocupação e missão dos espíritos. E todo assunto que é abordado numa tribuna espírita, ela visa atingir um objetivo. E qual é o objetivo que nós pretendemos alcançar com este título? Primeiro, esclarecer que todos os espíritos realizam uma missão. E a boa realização da tarefa faz com que esse espírito se adianta na escala evolutiva. Também gostaríamos de dizer que a importância de uma missão está relacionada ao grau de desenvolvimento do espírito. E que os espíritos, eles presidem e dirigem os fenômenos da natureza. Eles também exercem uma missão quando estão encarnados. Citamos como exemplo a paternidade, a maternidade, a medicina e outros. E dizer também que os espíritos influenciam em nossas vidas. Então é muito importante estarmos antenados a isso, que os espíritos, eles atuam sobre nossas ações, sobre os nossos pensamentos, e muitas vezes nos guiam e nem nos percebemos disso. E existe uma infinidade enorme de variação de grau de evolução dos espíritos. E eles foram agrupados em várias ordens. E as 3 principais nós vamos falar aqui na noite de hoje. E automaticamente nós vamos mentalizando em qual delas nós estamos inseridos. Nós vamos nominar a primeira ordem, que são os espíritos puros. Já não sofrem mais a influenciação da matéria. Esses espíritos já possuem perfeição, tanto no lado moral como no lado intelectual, absoluta. Já não tem mais necessidade de reencarnar em corpos perecíveis. E nem estão sujeitos a mais submeterem a provas e nem tampouco a expiação. Já na segunda ordem nós vamos encontrar os bons espíritos. Esses já predominam a matéria, mas nesse enunciado nós vemos que ainda existe a matéria.
e que precisamos trabalhar constantemente. Eles já compreendem Deus, eles já se esforçam para praticar o bem e evitar as mazelas. Alguns já estão superior nessa categoria e reúne o seu saber às coisas morais. Tem necessidade de mergulhar no mundo físico para também passar por novas provas, a fim de alcançar a perfeição absoluta. Já na terceira ordem nós vamos encontrar os espíritos imperfeitos, ou seja, a matéria predominando o espírito. E nessa categoria estão inseridos os orgulhosos, os egoístas, os vaidosos, maldosos, maledicentes, os levianos e que se divertem à nossa custa. Essa categoria tem que novamente voltar ao mundo físico em experiências de expiações para reparar todo o mal que haja cometido. Então, como antecipamos, os espíritos influenciam em nossas vidas, muito mais do que nós podemos imaginar. Muitas vezes eles nos dirigem e nem percebemos isto. E é interessante aprendermos sobre a escala espírita para saber quem está nos conduzindo, qual a direção que nós estamos sofrendo, para sabermos frear aquelas que nos conduzem a caminhos tortuosos. Então observa, meus irmãos, que nós adeptos da nova revelação, do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, somos convidados a todos os instantes darmos testemunho da nossa fé. Então, meus irmãos, nós somos convidados através de nossos atos, das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos trabalhos, testemunhar a nossa querida doutrina espírita. E quanto nós nos colocamos nesta situação, a espiritualidade amiga se aproxima de nós e vai nos orientar cada vez mais a prosseguirmos o bem. Muitos serão tocados, como nós que não tivemos berço espírita, fomos tocados em certo tempo da nossa vida. Querão aprender o que é essa fé raciocinada, essa fé que estimula, essa fé que nos dá o embasamento para o enfrentamento das situações mais adversas que nós encontramos na vida. Outros permanecerão refratários, não vão querer tomar conhecimento, mas não importa, o fruto só vai amadurecer na época certa. Muitas vezes ouvimos e até mesmo pronunciamos certas coisas, certas expressões que não têm embasamento na verdade. O mundo está violento. É culpa do governo, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, é culpa de Beltrano. Na verdade, a culpa é de todos nós. Porque, meus irmãos, passamos um exercício mental. Qual o programa de televisão que nos atrai? Ao abrirmos os jornais, qual a notícia que nos chama logo a atenção e a ela vamos ler primeiro que as outras? Quais são as situações que nós vivemos no nosso dia a dia que não estão relacionadas com a regra do bom viver? Então, quando nós temos essa semente dentro do nosso coração, estamos engrossando as fileiras do mal. Mas se isso já nos incomoda, se isso já nos perturba, se isso já nos tira a tranquilidade de um sono reparador, é porque alguma coisa começa a falar no nosso íntimo. Nós já ouvimos a voz do nosso Mestre nos convidando a sair desta letargia espiritual em que nós encontramos. Desperta, tu que dormes. Então, meus irmãos, a meta de todos os espíritos é atingir a perfeição moral, a perfeição intelectual. Na espiritualidade não existe ociosidade. Todos trabalham, todos se empenham
em realizar alguma tarefa, alguma missão. Como disse, essa missão, a importância dessa missão está relacionada ao grau de evolução do espírito. E os espíritos superiores sentem-se felizes por serem úteis à humanidade. Bezerra de Menezes. A maioria de nós conhece um pouco da biografia deste vulto da doutrina espírita, antes e depois da sua conversão. Um homem íntegro, um homem honesto, um homem fora de qualquer cogitação, que dedicou a sua vida a beneficiar o próximo. Exercendo a medicina, não tinha dia, não tinha horário, não tinha tempo ruim ou tempo bom, ele atendia a todos indistintamente. Retornando à espiritualidade, ele recebeu um comunicado que ele já estava apto a encarnar no mundo superior ao planeta que nós estamos. Ele agradeceu o convite, mas disse: enquanto existir uma dor, enquanto alguém derramar uma lágrima, ele prefere ficar aqui no planeta Terra, a nos socorrer, a nos atender. Então, meus irmãos, isto vem clarear em nossa mente que esta história da carochinha que morreu vai descansar eternamente, vai dormir para todo sempre, vai permanecer na ociosidade, não é expressão da verdade. E precisamos divulgar isto, porque nos esclarece Emmanuel que a maior caridade que temos para com a doutrina espírita é a sua divulgação. Às vezes desejamos ser igual a Bezerra de Menezes, ser igual a Mahatma Gandhi, ser igual a Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco, Irmã Dulce. Preferimos, sonhamos ganhar os prêmios da loteria, principalmente o da Mega Sena, se possível, o da virada de ano, de preferência sozinho. Vamos criar hospitais, abrirmos creches, fazer e acontecer. Mas enquanto, meus irmãos, não somos sorteados nessas loterias, que tal começarmos estagiando nos asilos que já existem? Foi falado lá, Lar e Abrigo Amor de Jesus. São mais de 80 idosos. Já pensou o que é tratar na boca da maioria daqueles idosos? Sem mãos voluntárias que fazem isso? Que tal estagiar nisso? Que tal estagiar na campanha do quilo? Ou estarmos engajados numa atividade social, filantrópica, na casa que nos alberga? Isso vai nos fortalecendo para que o dia que formos premiados na loteria, podemos abrir os nossos hospitais, mas já com conhecimento de causa. Então, meus irmãos, eu me lembro dos enunciados do Mestre Jesus. Ele propôs a parábola dos talentos. Olha que coisa interessante. O rei viajou e distribuiu os seus talentos entre os seus súditos. Dividiu diferente, a um deu 5, a outros 3 e 1 a 1. Isso quer dizer, meus irmãos, que independente de onde quer que estejamos, naquela escala evolutiva que citamos, todos nós temos os nossos talentos e precisamos multiplicar isso. Porque nesse processo de transformação que o mundo passa, nesse tema que nós estamos falando sobre ocupação e missão do espírito, nos remete que a proximidade da espiritualidade fica mais estreita com o mundo carnal. Então há um intercâmbio, recebemos as vibrações, recebemos as orientações, outras vezes nós repassamos isso ao nosso próximo, principalmente para aqueles que se encontram em nossa retaguarda. Lembramos que os espíritos interferem sim em nossas vidas, em nossos atos e em nossos pensamentos. E quando recebemos um pensamento, uma direção de um espírito inferior, será que é o fim da linha? Será que tudo está perdido? Não, queridos irmãos.
mais uma vez somos convidados ao exercício da caridade. Se aquele irmão se aproximou de nós, aconteceu por permissão do nosso Pai Celestial, que tudo vê e que tudo provê. E se ele ali está acoplado a nós, é para a gente fazer um pensamento no bem, uma prece, pedindo ao Pai que ilumine aquele irmão, para que ele possa seguir o curso da sua existência, ascendendo voos mais leves à espiritualidade. Jesus fala: ajuda-te, que o céu te ajudará. É o convite ao trabalho, é o convite à reforma íntima, é um convite a esse exercício na caminhada do bem maior. Porque acredite, meu irmão, não existe milagre. Milagre é derrogação das leis de Deus. E se nós temos o conceito de Deus, que é a inteligência suprema, só podemos acreditar que as suas leis são perfeitas. E se são perfeitas, Ele não vai derrogá-las. Então imaginemos um prédio de vários andares. Deus dá a inteligência ao engenheiro, ao arquiteto, dá saúde aos pedreiros, dá os minerais, dá o solo. A nossa parte é estudar a planta, organizar o maquinário, fazer as misturas necessárias de acordo com o erguimento daquele prédio. Porque acreditem, Deus não vai fazer a nossa parte. Assim, quando nós estamos falando sobre a ocupação e missão dos espíritos, não podemos esquecer os nossos guardiães, os nossos anjos guardiães. Esses espíritos, também como Bezerra, renunciaram a habitar em mundos superiores a estes, por nos amar. Preferiram estar aqui conosco. Muitas vezes nós deixamos esses amigos numa situação difícil, enquanto nós damos passadas inseguras. E a missão do anjo guardião é semelhante à do Pai. É educar, é guiar, é direcionar, é levantar das quedas, é consolar nas aflições, é dar uma mão amiga. Seu nome é o que menos importa. Podemos chamá-los de Maria, de José, Joaquim. O importante é a nossa sintonia, meus irmãos. Também nós devemos lembrar dos espíritos familiares e dos espíritos simpáticos. Aqueles que já reúnem condições estarão conosco em nossa empreitada da existência. E vamos lembrar também, meus irmãos, que todos os aglomerados de indivíduos, uma sociedade, nós estamos aqui numa sociedade, uma cidade, uma nação e um mundo tem os seus espíritos protetores, porque toda coletividade necessita de um direcionamento. Quando a isso, meus irmãos, pensamos criar essa dinâmica para a nossa reunião festiva. Então agora vai ser projetado no telão tudo aquilo que nós vamos realizar aqui ao longo desse mês. Associação Espírita Fraternal, 24 anos de fundação, feliz aniversário. Tema central, ocupação e missão dos espíritos. Ciclo de palestras comemorativas. Dia 1º de maio de 2013, quarta-feira, às 9 horas. Expositor Armando Vasconcelos. Eurípides Barçanufo, mentor espiritual da casa. O apóstolo do bem ao seu lado, nenhuma lágrima ficou sem consolo e sem bálsamo, dor nenhuma. Eurípides Barçanufo, Colégio Allan Kardec. Dia 10 de maio, sexta-feira, 8 horas. Expositor Vantuil de Araújo. Jesus, o Cristo planetário, governador do planeta. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Dia 17 de maio, sexta-feira, 8 horas. Expositora Ludmila Emerick.
Ismael, o guia espiritual do Brasil. Ao longo da vida, fui deixando um pouco de mim em cada pessoa que conheci, em cada amigo que convivi, em cada amor que descobri, e em cada familiar que a vida deu, sem muita escolha. Mas sempre agradeci. Hoje, por sinal, não sou menos de mim que outrora fui, pois sem perceber, arranquei para mim um pedaço de cada um desses anteriores, pedaços bons, pedaços ruins, mas são pedaços que hoje me formam para uma vida vivida no presente, de forma intensa e, na maioria das vezes, feliz. Agar e Ismael no deserto. 24 de maio, sexta-feira, 8 horas. Expositor José Henrique Rubim de Carvalho. Bezerra de Menezes, Unificação. O mentor que todos nos habituamos a respeitar na seara do cristianismo redivivo. Bezerra de Menezes. – 27 de maio, segunda-feira, às 15 horas. Expositor Gustavo Frois. Elecides Teixeira, Vida e Obra. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Elecides Teixeira. Dia 31 de maio, sexta-feira, às 8 horas. Expositor Aldo Esteves, Allan Kardec, o bom senso reencarnado. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Allan Kardec. Venha participar conosco desta nossa alegria. Agradecemos a sua presença. Então, meus irmãos, uma história para encerrar nossa participação aqui na noite de hoje. Na espiritualidade, conta que existe uma escola para formar anjo guardião. Lá eles passam pela teoria. E depois de um certo tempo, eles vão fazer o exercício estagiando no planeta Terra. E sempre são enviados em dupla. E aquela ocasião, 2 estagiários vieram à Terra. Andaram por todos os cantos e não encontraram o mal. Parecia que ele tinha saído de férias. Andaram, procuraram e nada. E já estava quase se esgotando o tempo deles retornarem à espiritualidade. Então eles avistaram 2 sitiantes, 2 pessoas saindo da roça, e um deles teve uma ideia. Vamos dar 15 minutos de poderes para eles? E o outro falou assim, não, isso não vai dar certo, mas já está esgotando o nosso tempo, nós precisamos levar um relatório à espiritualidade. Então combinaram de dar 15 minutos de poder a cada um daqueles lavradores. E ficaram observando, fazendo as anotações. Na caminhada, no meio do caminho, tinha uma bifurcação. Um tomou o caminho da direita, o outro foi pelo caminho da esquerda. Aquele caminhou alguns passos e tropeçou e caiu. E quando ele olhou, era o seu leitão, era o seu porquinho. E ele falou assim, meu leitãozinho, mais uma vez você fugiu, porque o seu chiqueirinho está em ruínas. Um dia eu ainda vou arranjar tempo para consertá-lo. E aquele chiqueiro se transformou numa alvenaria, com água, com sombra, tudo de bom. E ele ficou assustado, deve ter sido batido a cabeça. Caminhou mais alguns passos e viu um bando de aves indo em direção à sua lavoura. E ele pediu, pássaros, não come toda a minha lavoura, é porque dela que eu tiro o sustento da minha família e o restante vendo no mercado. E aos seus olhos aquela lavoura se multiplicou, se triplicou, os pássaros se alimentaram e ainda sobrou bastante para o sustento dele e da família. Ele ficou meio assustado, pensou que estava tendo alguma alucinação, foi em direção à sua casa. Quando ele estava abrindo a porta da casa, o ferrolho da porta cai na sua cabeça. E ele disse, meu Deus, eu estou tão sem tempo, a minha casa está tão desgastada, um dia ainda vou arranjar um tempo para fazer uma reforma boa na minha casa.
E a casa se transformou num palácio com todo o conforto. E ele se atirou na poltrona pensando que estava tendo um tipo de alucinação. Mal se tinha refeito do susto, alguém bate à porta. E ele vai atender ao seu outro amigo. Chorando, transtornado e assustado, ele perguntou: mas o que aconteceu? Ah, nem te conto, nós nos despedimos, eu dei alguns passos, tropecei, quando olhei era o meu leitão. Eu fiquei com tanta raiva que eu desejei que ele morresse fulminado. E num instantezinho ele morreu. Assustado, mal recuperei do susto, vi um bando de pássaros indo em direção à minha lavoura. E eu desejei que seus pássaros miseráveis, tomara que vocês morram de fome, tomara que essa lavoura pegue fogo. E o fogo lambeu toda a minha roça. Corri para casa, transtornado, quando meto a mão na porta, o ferrolho da porta cai na minha cabeça. E eu maldigo mais uma vez, praguejando aquela casa, tomara que caia tudo numa hora só. E a casa caiu diante dos meus olhos. E os anjos anotando, e retornaram à espiritualidade. E contaram isso ao seu superior. E sabe o que o superior disse? Olha que ideia maravilhosa. A partir de hoje fica decretado que todo anjo da guarda dará ao seu protegido 15 minutos de poder. Mas são obrigados a não dizer nem o dia e nem a hora. Então, meus irmãos, vamos aproveitar a nossa vida, que de repente nós estamos vivendo os nossos 15 minutos de poderes. Que Deus nos abençoe.